Se você precisa fazer o TOEIC e nunca fez o teste, ou se já fez e não conseguiu atingir a nota porque se perdeu no teste, não estudou bastante, a gente quer te contar hoje o que você precisa focar para atingir uma boa nota. E mostrar para você também um pouco do nosso curso preparatório TOEIC, curso que nós elaboramos baseado nesses muitos anos de preparo, com vários alunos que passaram pelos nossos cursos, para você atingir a sua nota nesse exame tão importante. Vamos lá? Quando você está se preparando para o TOEIC, você primeiro precisa conhecer as informações sobre o teste, quais são os números de questões, quais são as partes, né, que tem no exame, para você realmente ir para o exame preparado. Você não pode ir para o exame TOEIC sem nenhum preparo. Então, por exemplo, na parte do listening, você precisa conhecer o número e tipo de questões, principalmente nesse novo TOEIC, as estratégias que você precisa usar para cada uma das partes, porque como são diferentes exercícios, você terá de aplicar diferentes estratégias, você terá que estudar diferentes tópicos do inglês para poder ter sucesso em cada uma dessas partes no listening, por exemplo, né? Então, no nosso curso preparatório TOEIC, você vai aprender tudo isso. O número de questões, as estratégias para cada uma das partes, o conteúdo, né? O que você precisa estudar de gramática, de vocabulário, pronúncia, para que você tenha o melhor desempenho na parte do listening do TOEIC. Por exemplo, na parte um do conteúdo do TOEIC Listening, você precisa estudar present simple e present continuous. Não tem outro tempo verbal que vai aparecer nessa parte, que é um exercício de listening que se refere à descrição das figuras. Então, você precisa aprender a estudar muito bem esses dois tempos verbais. Você precisa estudar também as preposições de lugar, lugar e posição, para que você consiga identificar na hora de você ouvir, que serão sentenças que irão descrever as figuras. Também outra coisa importante é o vocabulário. Vocabulário de objetos e verbos, que descrevem a posição, o movimento desses objetos. Na parte 2, por exemplo, você tem perguntas com WH de question, que são what, where, why, who. Você tem perguntas de confirmação, que são aquelas perguntas em inglês, que a resposta é sim ou não. Perguntas que você tem que escolher entre A e B. E afirmações. Então, são vários tipos de perguntas que você precisa saber como identificá-las e quais são as respostas possíveis para esse tipo de pergunta. Tudo isso você vai aprender no nosso curso preparatório TOEIC, bem detalhado, muita explicação e muitos exercícios, para você treinar bastante cada uma dos tipos de questões dessa parte 2. A parte 3 é uma parte onde você vai ter um diálogo entre duas ou três pessoas. Os tipos de questões nessa parte, ela é muito semelhante à parte 7 do reading, que é a interpretação de textos. Então, são questões muito semelhantes. Então, por exemplo, perguntas sobre informações gerais do texto, perguntas de informação específica, perguntas de inferência. Essas são as perguntas mais importantes, porque a pergunta de inferência é algo que está subentendido no texto. Então, precisa ter bastante atenção para você basear a sua resposta no texto. E aqui no caso do listening, basear sua resposta no áudio. Você não pode colocar nenhuma resposta que não esteja de acordo com o áudio. Uma outra parte importante na parte listening e também na parte 3, nesse novo TOEIC, eles introduziram tabelas e gráficos. Então, você também vai aprender como analisar essas tabelas e gráficos e como responder baseado no listening, da parte 3, quando nós falamos lá do reading, na parte 7, também. A parte 4 tem os mesmos tipos de perguntas da parte 3 do listening. Só que aqui você não terá um diálogo, você vai ter uma única pessoa, um speech, um anúncio, falando sobre um único assunto. Mas as perguntas são as mesmas. Perguntas gerais do texto, informações específicas do texto, inferência e também tabelas e gráficos. Agora, a parte do reading, do TOEIC, é realmente a parte mais volumosa em termos de conteúdo. Tem bastante coisa para que você precisa estudar. Então, a parte de gramática, os tempos verbais, os verbos adjetivos, condicionais, preposições, conjunções, phrasal verbs e vocabulário de negócios. Tudo isso você precisa estudar dentro do formato do TOEIC Test. E aprender como que o TOEIC Test vai avaliar esses conhecimentos na prova.
Tudo isso você também, repetindo, vai aprender no nosso curso TOEIC. Nós vamos estudar cada um desses tópicos e depois aplicá-los no modelo de perguntas e respostas no mesmo formato do TOEIC Test. A parte 7 do Reading do TOEIC é a parte que mais demanda dos alunos, porque é a parte de interpretação de textos. Ela tem aí 54 questões de textos mais variados, desde conversas de WhatsApp até propagandas, e-mails, textos mais longos, questões que envolvem 2, 3 textos. Então, essa é a parte que mais demanda dos alunos. E o que você precisa fazer para estar preparado para ela? Ah, tudo que você estudar na parte 5, da parte 5 e 6, como tempos verbais, conjunções, formação das palavras, isso tudo vai te ajudar bastante aqui na parte 7, porque você vai aprender a identificar quais são as palavras-chave que vão te guiar na interpretação correta do texto e na resposta das perguntas dessa parte. O nosso curso TOEIC não fica somente nessa parte de estratégias e informações sobre o curso TOEIC. Nós vamos aprofundar no conteúdo. Você vai ter uma revisão praticamente total da gramática e dos assuntos de gramática que são solicitados no TOEIC. É uma revisão completa que vai te ajudar bastante, além de elevar o nível de conhecimento seu do inglês. Vamos dar uma olhada no que você vai aprender no nosso curso. Você vai aprender os tempos verbais em inglês, no contraste. Por que no contraste? Porque é dessa forma que o TOEIC vai avaliar o seu conhecimento de gramática no exame. Então, você aprende individualmente, mas o mais importante, como é que esses tempos verbais em inglês, eles se diferenciam um do outro, que é muito diferente do português, muito diferente. Então, você vai aprender cada um desses contrastes. Simple present, present continuous, simple past, present perfect. Não, present perfect, muita gente tem bastante dificuldade. Aqui você vai ter uma expressão super simplificada, né? As diferenças entre active voice e passive voice. Isso vai te ajudar bastante também lá na parte 7 dos textos. Os padrões verbais, que é algo muito importante, que muitos alunos confundem. É quando que eu uso o ing, quando que eu uso o gerúndio, quando que eu uso o infinitivo com to, sem to, né? Quais são as regras? Então, você vai estudar cada um desses modelos. Vai também, essa outra parte muito importante no TOEIC, que é a formação de palavras. Como é que você transforma um verbo no substantivo, substantivo no adjetivo no advérbio, e como você identifica cada uma dessas classes das palavras ah, nas questões, para você saber qual é a resposta correta. Todos os tipos de condicionais, e as conjunções? Essa parte é muito importante. As conjunções, elas vão te ajudar na parte 5, 6 do reading, mas principalmente na parte 7, na interpretação do texto. Porque essas conjunções, elas anunciam, elas são como uma introdução do assunto que vai ser tratado. Então, se você identifica, se você sabe qual é a conjunção que está sendo usada, você automaticamente vai entender qual é o assunto, qual é a sequência que o texto terá no teste. Então, essas conjunções são muito importantes para serem estudadas. E isso você vai ter também no nosso curso preparatório TOEIC. Bom, então, além do conteúdo, das estratégias do curso preparatório TOEIC, você vai aprender como controlar o tempo. O tempo é crucial no TOEIC teste, porque são 200 questões para você responder em 2 horas. Então, o tempo é muito curto. Então, se você não souber como administrar, como aplicar as estratégias corretas para cada uma das partes, você não consegue terminar a prova no tempo. E aí vai perder bastante pontos e não vai atingir a sua nota. Portanto, para atingir a nota que você precisa no TOEIC, não perca mais tempo. Clique no botão e adquire o nosso curso. Além de todos os conteúdos, as estratégias e a informação geral do teste, você vai ter os simulados para você aplicar tudo que aprendeu no nosso curso nesses simulados, no mesmo formato do teste. E aí você vai chegar no TOEIC turbinado e vai conseguir atingir o seu objetivo. Te aguardamos lá!